Oi gente, eu sou o Menino Renz e o vídeo de hoje é um pouco diferente porque vocês me pediram para fazer esse vídeo, inclusive eu estou muito feliz porque uma das coisas que eu mais quis na minha vida era um dia gravar um vídeo falando vocês me pediram para fazer um vídeo de tal forma, de tal jeito, e esse dia chegou, então realmente muito obrigado porque vocês fizeram a minha alegria, inclusive like nesse vídeo, comentário, coração aí, deixa um coração pra mim, se inscreve no canal, segue as minhas redes sociais, porque isso vai me deixar mais feliz ainda. Mas por que vocês me pediram esse vídeo? Vocês me pediram esse vídeo porque eu estive viajando para a Coreia do Sul e algumas pessoas, não muitas, mas algumas pessoas vieram falar comigo pra eu fazer um vídeo com algumas dicas para a viagem, porque eu fiz uma viagem low cost, assim, tipo uma viagem barata, que eu não podia gastar muito, porque a gente não é rico, né? A gente não tem dinheiro, a gente precisa economizar o máximo possível. E eu tô aqui então para fazer esse vídeo com 5 tips, travel tips, tudo bom. Que é nada mais nada menos do que 5 dicas de viagens para você viajar barato. É isso aí. Então assim, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, se você veio por causa do tema, se você veio por indicação porque você está pensando em fazer uma viagem não só para a Coreia do Sul, mas uma viagem internacional, eu vou te falar que você já está no caminho certo, porque a minha primeira dica para você é planejamento. Isso por quê? Porque se você quiser viajar de uma forma barata, você vai precisar se planejar. E o que é planejar? Planejar é pensar. E o que é pensar? Pensar é pesquisar. E pesquisar está aqui nesse vídeo, então você já está fazendo tudo certo, porque existem, sei lá, 2 tipos de viagem. Você pode viajar escolhendo uma agência de viagens, aí uma empresa que vai te ajudar a fazer todo esse rolê da viagem. O que eu me atrevo a falar que é a forma mais segura de você viajar, porque essa empresa especializada vai poder te ajudar com tudo que você precisa de documentação, mas tudo isso gera um custo. E eu não tinha esse dinheiro, então eu fui pela segunda alternativa, que é ir por conta própria. Falando do meu caso, eu comecei a planejar essa viagem lá em 2016, eu acho, no final de 2016 para início de 2017. Pois bem, viajei em 2019. Eu não estou falando que com você vai acontecer isso. Eu espero realmente que o seu planejamento e a sua viagem seja mais rápida do que a minha foi, mas como eu nunca tinha feito nenhum tipo de viagem internacional, eu pesquisei de todas as formas possíveis. Mas deixa eu te contar uma coisa, eu sei que parece meio estranho, bate aquela aflição falar que você demorou tanto tempo assim para viajar, mas todo esse processo de planejamento é uma das coisas mais legais da viagem, assim, sabe? Tipo, isso vai dando aquela animada, vai te deixando com aquela vontade de viajar e vai te deixando preparado pra viagem, né? Porque não foi porque eu viajei por conta própria que eu fui no porta-mala do carro igual a menina da novela. Não. Eu tive que fazer tudo certinho mesmo, viajar dentro do negócio correto, se algum dia eu quiser viajar de novo na minha vida, né? Eu não podia fazer nada de errado. Por isso que o planejamento é uma coisa essencial para você. Agora, já que a gente está falando de planejamento, a gente precisa colocar uma coisa na nossa cabeça. Geralmente, quando a gente pensa, né, na viagem e tudo mais, a gente já começa a encurtar alguns caminhos achando que algumas coisas vão ser muito fáceis. Eu mesmo, no começo, achei que eu ia viajar para a Coreia do Sul, ia pegar, sei lá, um avião aqui na minha cidade, aqui em Santa Catarina, Joinville, e ia direto chegar lá na Coreia do Sul com um avião, e a gente sabe que a coisa não é assim, que a gente faz escala, mas mesmo sabendo que eu ia ter uma escala, depois eu comecei a imaginar como a maioria das pessoas pensam, que são as escalas mais curtas, as mais rápidas, né, as que custam mais dinheiro. Então a minha segunda dica para você é busque rotas alternativas. Agora, essas rotas alternativas, elas não ocorrem só no trajeto internacional da sua viagem. Isso pode ocorrer também no seu trajeto nacional, dentro aqui do país. A gente sabe que o Brasil é um país um pouquinho imenso, um pouquinho grande, é um país um pouquinho imenso, é um país um pouquinho grande. Então você poder pensar em alternativas aqui dentro do país também é muito importante. Foi o meu caso. Eu não saí aqui de Santa Catarina, eu pesquisei passagens em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo, que foi aonde eu achei as passagens mais baratas. Mas aí vem uma dica para você, você tem que colocar nos seus cálculos aí de valor da viagem também o trajeto dentro do país para ver se não vai acabar saindo mais caro, dependendo da distância que você vai ter que fazer, né? Agora falando das escalas internacionais. Bem, no meu caso, o meu voo de ida, eu saí de São Paulo, aqui do Brasil, fiz a primeira escala em Madrid, na Espanha,
Depois disso, eu fiz mais uma escala em Pequim, na China, e só então eu cheguei em Seul, na Coreia do Sul, e a volta foi mais ou menos parecida, só que eu saí de Seul, fui para Pequim, e daí o trajeto da Europa, eu parei em Frankfurt, na Alemanha, e então só que eu vim para São Paulo, e aí de São Paulo vim aqui pra minha cidade, viu? Teve bastante escala, mas assim, isso acabou deixando a minha viagem mais barata porque eu fugi dos trechos tradicionais, vamos dizer assim, né? Eu fui por outras rotas. Agora, uma dica importante para você, principalmente se você for fazer essa viagem por conta própria, mais ou menos assim como eu fiz, toma muito cuidado com as escalas, com o tempo de escala para você não errar aí nos cálculos ou acabar deixando uma escala muito pequena, tá? Não vai me pensar em colocar meia hora de escala entre um voo e outro, porque não vai rolar, não adianta. Você vai falar, ah, mas o aeroporto é pequeno, eu chego rápido. Não adianta. Escala aí, coloca umas 3 horas entre um voo e outro, no mínimo, para que o negócio dê certo. Agora, uma outra dica muito importante para você é que se você já fugiu das rotas tradicionais, eu te aconselho a também fugir das temporadas. O que significa fugir das temporadas? Vamos fazer aí um exercício de imaginação. Se eu falar para você que eu estou pensando em viajar para o Havaí, você provavelmente vai imaginar eu, sei lá, no verão, sol, praia. Agora, se eu falar que eu estou pensando em viajar para Nova York, a coisa já muda. Você muito provavelmente vai imaginar eu, sei lá, no inverno, possibilidade de neve, aquela coisa toda, final do ano, né? Então essas são as temporadas, é onde a gente mais lembra do lugar e é onde aquele lugar recebe mais turistas. E o que acontece quando um lugar recebe mais turistas? Tudo acaba ficando mais caro. Passagem de avião fica mais caro, busca por locais para ficar, seja hotel, Airbnb, hostel ou sei lá o que, vai acabar ficando mais caro porque vão ter menos possibilidades e as coisas no próprio local ficam também mais caro por questão de demanda. Agora você deve estar me perguntando, Rins, mas ir para um lugar fora da temporada não vai ser legal, né? Todo mundo quer ir na temporada mesmo, que é onde tem mais procura. Mas calma, eu vou te dar um motivo agora para entender como que fugir da temporada pode ser uma coisa, sim, muito legal na sua viagem. Quando você viaja, o que você mais quer fazer nessa viagem é encontrar com pessoas daquele país, é ter um contato ali com os nativos, com o pessoal da região, com a cultura e tudo mais. E fora da temporada, a sua possibilidade de ter esse contato é muito maior, porque vai ter muito menos turista, né? Então os pontos turísticos vão estar mais calmos, você vai conseguir fazer um passeio muito melhor. Aí, restaurante, hotel, lojas, tudo isso vai ter menos gente, o que vai te dar uma tranquilidade melhor para poder programar e escolher os seus roteiros com mais tranquilidade. Então, fugir da temporada já te livra de alguns perrengues que podem acontecer também durante a viagem. Então, fica ligado aí nisso. Agora, a quarta dica para você que está pensando em viajar aí de uma forma mais barata, uma forma econômica. E eu vou te falar que essa foi uma dica, assim, foi um processo que demorou para entrar na minha cabeça, porque é aquela coisa, fuja das compras desnecessárias. E quando eu tô falando compras desnecessárias, não é a compra quando você tá lá no lugar, a sua compra de viagem, aquilo que você vai trazer aqui de volta, né, que você vai comprar lá pra você ter de lembrança. Não, eu tô falando de compras antes da viagem. Quando a gente planeja a viagem, principalmente se você tem esse tempo aí, que foi lá a dica número 1 do planejamento, você começa a colocar coisas na sua cabeça que você precisa, quando na verdade você não precisa. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu, quando comecei a planejar ir para a Coreia do Sul, eu queria ir no inverno. Eu queria viver o inverno sul-coreano, era uma coisa que eu estava na minha cabeça que eu iria viver. Mas se eu fosse para lá no inverno, eu ia precisar do quê? Roupa de inverno. O inverno sul-coreano é muito rigoroso, tem temperaturas abaixo de 0, lá chega, sei lá, 10 negativo. Eu ia precisar de, tipo, roupa de inverno pesadona mesmo, casaco, roupa térmica, sei lá o que. E isso tudo ia ser um custo a mais na minha viagem. E agora eu pergunto a você, se você é uma pessoa que não viaja com frequência, sei lá, uma vez por ano para esses países, assim, vamos usar o meu exemplo aqui, países com frio, quando você vai usar isso de novo aqui no país, aqui no Brasil? Nunca. E olha que eu moro no sul, dizem que aqui é mais frio do que o resto do país e eu nunca ia usar. Aqui na minha cidade mesmo, olha, roupa de inverno já não vejo há muito tempo. Então,
é uma compra desnecessária, é algo que ia acabar ficando na minha gaveta lá, eu ia comprar e usar no meu período de viagem, mas depois não ia ter utilidade. Então, você pensar nessas compras desnecessárias é uma coisa bem importante. Eu, então, coloquei isso na minha cabeça e decidi, né? Aí, juntando também com passagem barata, época do ano e tudo mais, eu decidi viajar para a Coreia do Sul entre primavera e verão. Porque aí, mesmo que eu faça compras de roupa, seguindo esse mesmo exemplo aí, que eu não queira ir, sei lá, uma roupa surrada que eu tenho em casa, quero comprar uma roupa mais legal, depois eu consigo utilizar isso aqui, porque é a roupa da estação que eu também consigo usar aqui no Brasil. Então essa é uma dica importante para você. E aí não vale só para roupa, tá? Sei lá, às vezes equipamento, assim, eu quero, sei lá, comprar esqui porque eu vou esquiar. Vai ser uma vez só e depois eu nunca mais vou para aquele país que tenha gelo. Então, sei lá, aluga isso. E já que a gente tá falando de compras desnecessárias, eu já puxo para minha quinta dica para você viajar muito barato, que é a seguinte: excesso de bagagem. Cuidado com o excesso de bagagem. Tipo, sério, gente. Toma muito cuidado. Quando eu falo isso, não é só excesso de bagagem na volta. Mais uma vez, é uma coisa que a gente se preocupa só na volta, né? Eu vou levar uma mala vazia e depois lá eu vejo se vai chegar, quanto que vai ficar de excesso de bagagem e tudo mais. Mas não, você tem que pensar nesse processo da bagagem desde o começo, em todo o seu trajeto, assim, tudo que você, todos os países que você vai passar, por todos os lugares, você vai precisar ficar andando com mala na mão dentro do avião, porque isso também enche o saco. E essa coisa de excesso de bagagem é muito importante, porque vamos voltar ao meu exemplo. Para a viagem internacional, eu poderia viajar com várias bagagens e ter aquela coisa toda sem pagar o excesso de bagagem. Agora, lembra que eu falei para vocês que eu tinha um trajeto dentro do país? Então, esse trajeto dentro do país, a minha quantidade de bagagem e o peso dessa bagagem era reduzido pela metade. Então, se eu não tivesse tomado cuidado quanto a isso, eu iria pagar muito de excesso de bagagem. E olha só, uma dica aí de como eu fiz. Esse meu trajeto dentro do país eu acabei não fazendo de avião. Eu conseguiria com uma passagem em conta, porque como eu vi com antecedência e tudo mais, né? Eu poderia conseguir uma passagem em conta de avião para ir aqui de Joinville até São Paulo. Mas nesses voos comerciais eu não ia conseguir levar o peso de bagagem que eu gostaria para o meu trajeto internacional. Então eu deixei de fora essa opção, eu não ia pagar excesso de bagagem, eu não ia pagar para despachar a minha bagagem por um trajeto tão curto, e eu decidi fazer esse trajeto dentro do Brasil de ônibus mesmo, porque daí vai lá, xuxa no porta-mala lá do ônibus e você consegue levar a bagagem que você quer, que vai ser suficiente lá para sua viagem internacional. É um pouco mais cansativo? É um pouco mais cansativo. Principalmente na volta, quando você já esperou 20 horas, mais 17 horas esperando no aeroporto, tudo que você quer é chegar na sua casa, aí tomar um banho e tudo mais. Sim, é cansativo, mas valeu a pena, porque deixou a minha viagem mais barato, eu consegui economizar e eu consegui principalmente fazer essa viagem. Então essa questão da bagagem extra, de excesso de bagagem, ou quanto pode, quanto não pode, isso muda de uma forma incrível, assim, porque tem hora que você pode levar 2 bagagens de 32, tem hora que você pode levar 2 bagagens de 23, tem hora que você não pode levar a bagagem. Então pesquisa muito sobre isso. Geralmente quando você compra a sua passagem, também vem discriminado qual o peso e o quanto de bagagem que você pode levar. Então pensa aí em todo o trajeto, em todos os destinos, como vai funcionar esse negócio de bagagem, principalmente se você for fazer uma viagem pela Europa, a famosa Eurotrip aí que você passa por diversos países. Aí eu acho que o tanto de bagagem diminui bastante, você tem que pensar muito bem e ler muito sobre essa coisa de bagagem, porque excesso de bagagem é uma das coisas que mais deixam a sua viagem cara. Então tá aí, gente, essas foram as minhas 5 dicas de viagem para você viajar de uma forma barata e fazer uma viagem internacional. E essas foram dicas pré-viagens, coisas que você tem que pensar antes de você comprar a sua passagem ou nesse processo entre compra de passagem até o embarque para a sua viagem. Se vocês quiserem mais dicas para você viajar barato, talvez quando chegar lá, dica de moradia, dica de coisas para fazer de uma forma barata, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar fazer mais vídeos para vocês, porque agora eu tô empolgado com isso, quero conversar com vocês também sobre essas coisas. Então deixa aqui para mim, porque eu vou adorar fazer novos vídeos para vocês. Eu espero que você tenha gostado, mais uma vez falando, se você gostou, deixa o seu like, deixa aquele coração aqui se você está me vendo pelo Instagram. Aproveita e se inscreve no meu canal no YouTube, que é youtube.com/meninorenz. Me segue lá no Instagram, instagram.com/meninorenz, é tudo Menino Renz, que aí você acompanha os outros vídeos, você acompanha os outros conteúdos, ainda vão ter mais vídeos sobre a viagem, tem tour, tem vídeo falando das coisas da Coreia do Sul.
que são muito legais, inclusive saudades, quero voltar pra lá. Então, me ajuda aqui, compartilha esse vídeo com todo mundo, porque aí, quem sabe eu volto pra lá e faço mais vídeos com ideias que vocês me dão, hein? Olha só, por que não? Se inscreve no canal, me segue nas minhas redes sociais que a gente se encontra no próximo vídeo, então até lá!